Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, tô assistindo aqui um VJ da MTV da década de 2000, né? Tô super... só falta... Cadê o 3T pra botar o pezinho aqui e ficar... Tarana? E o chroma key pra poder botar umas imagens futuristas. Enfim, não é disso que eu quero falar agora. Eu vou falar sobre uma coisinha um pouquinho chata, que é a parte burocrática. Gente, infelizmente, o papel da produção também envolve a parte burocrática. Complicado, né, gente? Complicado, é isso mesmo. A gente vive num país que tem uma certa burocracia e precisa ser atendido vários requisitos, né, a respeito de N situações. Vamos lá, vamos começar falando sobre contrato. Exatamente. Você que vai começar um projeto audiovisual, você precisa ter um contrato. Não precisa? Precisa, necessita. E por que um contrato? Um contrato, ele vai trazer, né, as disposições em que você e a parte contratante devem cumprir, né? Uma coisa muito importante sobre contrato, que eu aprendi com a Tawane Lamino, aliás, um beijo, é o seguinte, em que quando você for fazer o seu contrato, muitos modelos de contrato por aí disponíveis na internet, né, aliás, eles servem bastante como balizadores, tá, gente? Mas é importante que você crie um modelo próprio. Por quê? Porque os contratos são muito genéricos. De repente, para a tua situação e para o que você precisa, ele não serve. Então, o que ela falou para mim a respeito de prosperidade? A gente gosta muito de positividade, prosperidade, uma série de coisas. Ela pediu para eu trocar algumas, numa produção que eu fiz para ela, isso cultural, teatral, as palavras obrigações por responsabilidades. Mas por que isso, Guilherme? Qual que é a nuance disso tudo? Eu te explico. Quando você trata de obrigação, olha o peso que tem a palavra, obrigatoriedade, entendeu? Sente a densidade. E não necessariamente isso é legal, até para começar teu contrato já meio esquisito. Então, responsabilidade, que massa. Responsabilidade é algo muito mais maduro, é algo muito mais leve, é algo muito mais atributivo à tua função. Então você não é obrigado a fazer aquilo. Você é responsável por fazer aquilo. Que legal, que ameno, enfim. E o que precisa ter nesse contrato? Olha, o contrato ele já tem toda a sua estrutura já muito pré-estabelecida, de uma forma geral, né? Para quem é contratualista aí já sabe que tem toda uma estrutura. Mas é importante que você tenha ali a qualificação das partes envolvidas. Que é isso? São os dados pessoais de quem está contratando, né, e quem vai ser contratado. O objeto do contrato, o que vai ser feito, como vai ser feito, prazo, valores, atribuições, responsabilidades, casos de multa por rescisão, se tiver alguma situação, né? E isso vai variar muito de necessidade para necessidade. Cada pessoa vai ter uma necessidade de criar um modelo de contrato próprio. Por isso que eu sou a favor de pegar um modelo da internet, que é legal, bacana, não sei o quê, mas criar um modelo próprio seu, que você usa para o seu trabalho, para a sua necessidade, né? Outra coisa muito importante a respeito de contratos, que você faça contratos não só com o contratante contratado, mas com toda a sua equipe, certo? Porque aí cada um vai saber das suas responsabilidades. E eventualmente, se acontecer alguma situação em que haja algum ruído na comunicação muito sério, que você vai poder recorrer ao teu contrato e ver qual é a atribuição correta, né? O que está no contrato que você pode, que você não pode, qual é a sua limitação, qual não é, entendeu? Então isso é muitíssimo importante. Outra coisa muito legal, muito importante, autorização de uso de imagem. Oi, como assim? Que é isso? Quando você capta uma terceira pessoa que não é você para usar na sua empresa, no seu produto audiovisual, você precisa da autorização dessa pessoa para usar a imagem dela, né? E, fazendo aqui um parênteses, né? Eu falei sobre casting ali atrás, eu vou fazer um parênteses que foi uma coisa que eu não comentei. A gente vive em Rio Preto, a gente tem um mercado já criado aqui do audiovisual, muito interessante, muito bacana, só que algumas situações e algumas empresas não prestigiam o profissional da comunicação, ou de repente prestigiam uns e alguns atores não. Então, isso é muito importante da gente falar aqui. Sempre, quando for contratar alguém,
prestigie essa pessoa e pague a ela um valor interessante para ela estar no seu projeto. Por mais que seu projeto seja muito legal, muito bacana, muito interessante, o que é legal também, né? Você tá, né, nesse projeto que vai te render algum fruto, vai te render frutos lá na frente, mas não só isso, né? Para que você honre as horas de trabalho cedidas por essa pessoa, para que você honre o profissional, para que você não, de certa forma, não atinja o ego dessa pessoa, ferindo, né? Que muitas vezes essa pessoa estudou anos a fio para poder fazer um personagem, né? E anos a fio para poder chegar ali no teu estúdio de publicidade e criar um personagem em 15 minutos. Então, assim, é muito importante também o papel nosso dos produtores, de criar, né, essa ideia dentro do mercado de que o profissional ator tem que ser valorizado. Muitas vezes eu ouvi muitas pessoas falando assim, eu vou te contratar aqui para você fazer determinado papel, e aí você divulga o seu trabalho. Assim, criança. O papel do ator é público. Ele já está divulgando o trabalho dele. Repense isso aí, gente. É a nossa função, enquanto produtor, mudar o mercado em que a gente está inserido. Continuando. Sobre a autorização de uso de imagem, é muito importante que a partir do momento que essa pessoa cedeu a autorização de uso de imagem para você, que você tenha isso documentado no papel. E como? Existem alguns modelos de autorização de uso de imagem na internet, mas eu aconselho você pegar esse modelo, criar e adaptar um modelo próprio. Se você tiver alguma dúvida em como criar toda essa documentação, também aconselho você procurar algum especialista em direito que vai te ajudar com essa parte documental, tá? Mas basicamente a autorização de uso de imagem tem o nome da pessoa, a qualificação dela, mais uma vez, são todos os dados. Cedendo o direito de uso de imagem de tal filme, você pode especificar ou não qual filme que o tempo, essas coisas todas, mas cedendo essa imagem para uma determinada empresa, para um determinado uso, um determinado fim. Isso é muitíssimo importante. Por quê? Vai te garantir e resguardar que eventualmente lá na frente, vamos supor, se a pessoa explodiu em menos de 6 meses, e aí o teu audiovisual, o teu produto audiovisual tá na sua rede social e ela pede para tirar. E aí você vai falar o quê? Você não tem autorização de uso de imagem dela para estar ali. Entendeu? Por mais que hajam N meios de se recorrer, né? Sabe aquela velha história que sua avó já dizia, né? O precavido morreu de velho? É isso. Basicamente é isso. Agora, com relação aos demais contratos, temos uma locação X. Pode ser um estúdio, por exemplo. É necessário que seja feito um contrato. Que ali no contrato vai ter todo o regramento de utilização do estúdio. Existem estúdios que não podem ser utilizados até determinado horário. Existem estúdios que não são bons para captar áudio. E aí você contrata determinado estúdio, e aí você chega lá e você vai gravar o programa da Palmeirinha. E aí você percebe que a Palmeirinha, nem de falar baixo, né, ela não vai conseguir falar porque o estúdio está fazendo barulho. Ou fica numa localidade e que tem ruídos, enfim, não é um estúdio próprio para captação de áudio. E aí o que você faz? Entendeu? Isso é muitíssimo importante. Inclusive é importante que você, na pré-produção, faça uma visita técnica em todos os espaços para que isso não aconteça, tá? De você chegar no lugar e o estúdio não ser exatamente o que você pensava que fosse, ou ser menor do que você precisava, ou eventualmente até ser maior do que você precisava. Porque se ele for maior, obviamente ele tem um custo muito maior. E você pode estar poupando o seu cliente de gastar determinado valor e locando um estúdio menor que vai cumprir com todas as suas necessidades assim, tranquilamente, certo? Outra coisa muitíssimo importante é a questão do valor da verba de produção, né? Entra na parte burocrática. Quando você for conversar com o cliente, você precisa saber qual que é a verba de produção que você tem para trabalhar, né, naquele projeto. Eu tenho R$100. Ok, vamos trabalhar em cima de R$100. Eu tenho R$1.000. Ok, vamos trabalhar em cima de R$1.000. Tenho R$10.000. Ok, vamos trabalhar em cima de R$10.000. Lembrando que
essa verba é fundamental e ela é de extrema importância para o tamanho do projeto. Porque, obviamente, quanto menos verba você tiver, menos projeto você vai ter e menos poder aquisitivo para poder viabilizar esse projeto você vai ter. Né? E isso é muito importante que você coloque e deixe claro no seu contrato, para você ter uma dimensão do que você pode e o que você não pode fazer. Se eventualmente a pessoa chegar até você enquanto produtor e falar, eu quero te contratar para iniciar todo o projeto, né, que aí entra aquela direção de produção que eu havia comentado rapidamente ali na aula anterior, no tópico anterior, a partir dali você vai ter uma dimensão, né, porque a pessoa vai colocar lá no papel que ela vai te pagar um valor X para que você possa fazer a contratação de profissionais terceirizados. Aí você vai em busca do captador, vai em busca do diretor de cena, o diretor de fotografia, o casting, né? Os itens de produção, e tudo isso precisa ser muito bem especificado, muito bem aclarado, né? Nas tratativas, lá no começo, quando vocês estão começando a conversar, sabe, já ter pelo menos uma dimensão. Aí, conversou, ficou tudo certo? Coloca tudo isso no papel, certo? Isso vai te garantir que você vai ter muito mais segurança para trabalhar, você vai conseguir viabilizar o seu projeto e o projeto do seu cliente de uma forma muito mais segura, né? E de certa forma, você vai conseguir ter um controle melhor do seu projeto e com mais segurança, obviamente, o resultado é melhor. Então, a gente vê alguns movimentos aqui em Rio Preto especificamente, que é uma cidade que ainda está começando um pouco esse movimento audiovisual, embora já tenha avançado muito, né, comparado aos últimos anos, e algumas pessoas ainda insistem em não fazer, aliás, fazer projetos sem contrato. Isso para mim soa um pouco em absurdidade, por quê? Porque realmente pode vir a te dar muito problema lá na frente. E como eu já te disse a respeito, né, da vovó e do vovô, precavido morreu de velho. E com isso eu encerro esse tópico e em breve nós voltamos com mais um. Até já!